Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, são registrados anualmente em todo o país cerca de 8 mil casos de câncer infanto-juvenil, ou seja, na faixa etária que vai de 0 a 19 anos. E desses 8 mil casos, 150 são no Espírito Santo. Então, hoje no Ponto de Vista, nós vamos tratar de uma série de questões que envolve o câncer infanto-juvenil, conversando com a oncologista pediatra Gláucia Zoain Figueiredo. Doutora Gláucia, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. A incidência de câncer infantil aqui no Brasil, ela é preocupante? Bom, o câncer infantil ele é considerado uma doença rara, né? Essa incidência, ela não existe registro de aumento da incidência, ou seja, não existe aumento de número de casos, né, nos últimos anos, né. O câncer ele é uma doença rara, né. Você acabou de falar, né, que são 150 casos, né, no estado do Espírito Santo por ano, né. Isso é o que se espera, é uma estimativa. Mas é uma doença que acaba adquirindo uma importância epidemiológica porque é a primeira causa de mortalidade por doença em indivíduos de 1 até 19 anos de idade. Então, e mesmo que não tivesse essa importância epidemiológica, cada caso precisa ser valorizado, precisa de ser tratado da melhor forma possível. Agora, esse tipo de câncer, ele tem cura? Bom, quando a gente está falando em câncer infantil, infanto-juvenil, nós estamos falando em vários tipos de doença, né? Então, são 12 grandes grupos com seus respectivos subgrupos. Os mais frequentes são as leucemias, cerca de 30% são as leucemias, seguidos dos tumores do sistema nervoso central e dos linfomas. Esses três abrangem praticamente 50% de todos os tipos de câncer que acomete essa faixa etária. E depois tem os outros tipos de câncer que são menos frequentes, que são os tumores ósseos, os tumores renais, os tumores hepáticos, os tumores de partes moles, os tumores abdominais, os tumores do olho, né? Então, são vários grupos e cada um com a sua característica própria. Característica de manifestação clínica, característica de resposta ao tratamento, de potencial de cura. E é isso. E sobrevida, no caso, aqui a taxa de sobrevida aqui no Brasil, qual o nível dela? É uma taxa satisfatória ou que precisa ser melhorada? Como é que é isso? Então eu vou posicionar a sobrevida do câncer infantil no Brasil, no mundo, tá? Nos países ricos a gente vê uma sobrevida acima de 85% quando a gente fala de todos os tipos de câncer. Alguns subgrupos têm perto de 100% de possibilidade de cura, enquanto outros têm um prognóstico muito ruim desde o diagnóstico, então pelas próprias características daquele tumor, né? Então, nos países ricos a sobrevida é maior do que 85%. Nos países pobres, gira em torno de 20, 25, 30% de sobrevida das crianças e adolescentes com câncer nos países pobres, né? Então, assim, com esses dois dados, a gente consegue ver que é uma doença que tem um potencial de cura muito grande, mas que a cura depende muito do lugar do mundo onde essa criança vive. E como é que nós estamos no Brasil? No Brasil existe uma estimativa de sobrevida, nós não temos números reais no Brasil, mas o Instituto Nacional do Câncer, ele libera essa estimativa de cerca de 64%, tá? Então, é um número desconfortável, eu costumo dizer, né? E a gente precisa de fazer muita coisa para chegar no percentual dos países de primeiro mundo e tem muita coisa que a gente pode fazer para chegar até lá. O que pode ser feito para se atingir esse patamar de 85%? Ok. Tem várias coisas que a literatura aponta que a gente precisa fazer, tá? Vou resumir em 4 pilares, certo? Então, em primeiro lugar, o diagnóstico precoce, tá? Em segundo lugar, hospitais bem estruturados, centros de referência com todos os recursos para diagnóstico e para tratamento. O apoio social, né? Sem o apoio social, a gente não consegue tratar boa parte dessas crianças. E, por último, em quarto lugar, ensino e pesquisa, né? Então, participação de estudos multicêntricos
que é uma atividade que a gente começou a fazer há pouco tempo, que nos dá um prazer muito grande. E a gente depois também pode falar um pouquinho sobre isso. Não, com certeza. Agora, você falou que é preciso, pelo que a gente percebe, né, é um trabalho multidisciplinar, que envolve uma série de agentes, agentes públicos, agentes sociais, inclusive a própria família. Depois a gente vai chegar um pouquinho nesse papel da família aí nesse processo. Mas hoje, por exemplo, no caso do Espírito Santo, dentro da nossa realidade que é mais próxima, né, o sistema público de saúde hoje, ele está estruturado para oferecer um pronto atendimento a essas crianças e adolescentes vítimas de câncer infanto-juvenil? Bom, o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, o Hospital Infantil de Vitória, ele é o único centro de referência do SUS para tratamento do câncer nessa faixa etária. E ele tem, sim, estrutura para acolher essas crianças, para acolher toda essa demanda, né? Tem estrutura, tem condições, tem o que é necessário, né? Tanto para diagnóstico quanto para tratamento, tá certo? Então, assim, existe o hospital, mas, assim, eu acho que a sua pergunta engloba também o Estado como um todo, né? Então, é a atenção primária, né? Certo. Então, quando a gente fala em diagnóstico precoce, a gente está falando, engloba muita coisa, né? Engloba, fundamentalmente, a estrutura, a rede, né, em que a criança está inserida, né? Então, a estrutura da rede. E a estrutura da rede é o quê? É a família, é a comunidade é a escola, são os familiares, né, que veem que tem alguma coisa que não está bem com a criança e que alertam e que aí vão para o sistema de saúde. Então, ainda fazendo parte da estrutura da rede, né, na qual a criança está inserida, é o acesso ao sistema de saúde. E quando chega ao sistema de saúde, a criança tem que se deparar com um profissional de saúde que esteja atento a isso, que tenha sido capacitado para pensar no câncer diante de determinados sinais e sintomas. Incluir o câncer nos diagnósticos diferenciais de determinados sinais e sintomas e fazer o encaminhamento para o centro de referência, né? Então, é o diagnóstico precoce, e aí a chegada ao centro de referência. Agora, esse diagnóstico, ele é de fácil detecção? Então para capacitar esses profissionais de saúde, da atenção primária, existem programas de capacitação para o diagnóstico precoce do câncer infantil, tá certo? E aí a resposta a essa sua pergunta, se é fácil ou se não é fácil. Os sinais e sintomas do câncer infantil, eles são sutis, eles são comuns a situações que são muito mais frequentes na pediatria e, às vezes, engana o médico, engana o profissional de saúde e, numa primeira consulta, às vezes, ele não tem dados no exame físico e na história para suspeitar de uma doença de tamanha gravidade, né? Então, assim, volto para a rede da criança, aí a criança voltou para casa, né? E aí os sintomas continuam. Então, de novo, a família volta para o médico não errou na primeira vez, ele realmente não tinha condições de pensar nisso naquele primeiro momento. Então, a família volta e o médico deve, de novo, então, talvez agora com mais condições de pensar numa doença dessa e pedir os exames e investigar. Os sinais e sintomas, então, vamos começar a falar sobre as leucemias, que são as mais frequentes, cerca de 30%. A leucemia é um câncer que começa dentro da medula óssea, né? Lá no tutano do osso, na fábrica do sangue. Então, ele está crescendo ali dentro da medula óssea e ele atrapalha a produção do sangue. Então, os sinais e sintomas, eles vão ser decorrentes do que está acontecendo na medula óssea. O sangue não está sendo bem produzido. Então, a criança pode ter uma anemia, né? E quando ela tem anemia, ela vai ter o cortejo, né, que acompanha a anemia. Então, é uma criança que antes brincava, pulava e corria, e a mãe sabia que aquela criança tinha uma determinada atividade, a criança começa a ficar mais quietinha em casa, não quer brincar. Então, assim, um primeiro alerta, né? Precisamos valorizar as informações das mães, as queixas das mães que não sabem o que a criança tem, mas sabem que tem alguma coisa de errado. Então, uma palidez pode ser um sinal de câncer? Pode, de uma leucemia. Mas muito mais frequente vai ser um sinal de quê? De uma anemia carencial. Então, uma criança que às vezes não está se alimentando bem, tem uma verminose, tem que tratar isso, né? Outro sinal também de uma leucemia é o quê? São sangramentos pelo corpo, sangramentos anormais.
Mas as crianças correm, esbarram em tudo quanto é lugar e fica cheio de mancha roxa pelas pernas, pelos braços. Mas assim, o profissional da atenção primária, ele tem que estar capacitado para pensar que determinadas manchas roxas não são tão comuns, porque às vezes é uma pancadinha de nada e a criança tem um hematoma grande, né? Sangramento gengival, sangramento nasal importante. E as leucemias, né, na infância e no adolescente, cerca de 95% são leucemias agudas. Em todos esses sinais da leucemia, eles estão acontecendo em pouco tempo, 3, 4 semanas, no máximo isso. E eles vão se agravando, eles vão se somando, né? Pode vir também uma febre de origem indeterminada, então uma febre de mais de 8 dias de duração que não se descobre a causa. Então, assim, você está vendo que são sinais que são comuns a outras coisas que são muito mais frequentes. Então, cabe ao profissional da atenção primária incluir o câncer, né? Talvez não como primeira hipótese, mas colocar nas suas possibilidades diagnósticas e a família levar a criança de volta também, tá certo? Existem os outros tumores que a gente também pode falar mais sobre eles. Sim, de uma forma bem resumida, quais seriam os outros sinais dos outros tipos, que a gente falou um pouco agora das leucemias, né? Mas os outros tipos de câncer, quais são os sinais assim, que também pode despertar a atenção? Tá. Em segundo lugar, tem os tumores do sistema nervoso central, que são os tumores que acometem o sistema nervoso central, o cérebro, tá? Principalmente, né? E dependendo da idade, esses sinais vão ser característicos de determinadas idades. Então, o bebê, por exemplo, tá? O bebê, ele tem o perímetro craniano, que é medido pelo pediatra cada vez que ele vai, né, na consulta. E quando a cabecinha da criança está crescendo além da curva, isso já é um sinal de alerta, tá? Não é um sinal de diagnóstico, é um sinal de alerta, tá? Uma criança que já adquiriu determinadas habilidades, então uma criança que já anda, que já pega na colher, a criança que já escreve, que já joga no videogame, quando começa a perder essa habilidade ou começa a ter algum sinal de alteração motora, começa a mancar, anda com as perninhas mais abertas para poder manter o equilíbrio, alguma alteração visual, são sinais de alerta que o profissional precisa então investigar. Pois é, nós temos aí um trabalho, né, que o Núcleo de Oncologia, de Oncohematologia do Hospital Infantil realiza, né, com relação ao câncer, né, infanto-juvenil, e que é reconhecido, né, como referência, uma das referências aqui no Brasil, né? Como é feito esse trabalho e qual a importância dele? O Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, ele é a referência de tratamento pelo SUS aqui, né? E tratamos de todos os tipos, né, de câncer e nós tratamos também as leucemias e existe um protocolo nacional de tratamento de leucemia infantil, tá certo? E nós estamos participando desse protocolo nacional. É um estudo multicêntrico, então quando eu falei dos pilares para a melhoria da sobrevida, eu incluí os estudos multicêntricos e nós então temos o privilégio de participar desse estudo multicêntrico. Estudo multicêntrico, então, é um protocolo de tratamento que vem sendo evoluído com o passar dos anos, tá certo? E que tem oferecido uma sobrevida grande e a gente, então, participa. Como que a gente participa? Nós usamos esse protocolo com autorização da família, dos pais, autorização por escrita, tá? E os dados dessas crianças com leucemia, eles são inseridos numa plataforma de registro. Esses dados vão ser depois todos computados e vão ser vistos como que essas crianças ficaram curadas, o que precisa melhorar e tudo mais. Então, é um protocolo que a gente segue, que é um avanço de tratamento e a gente tem, com essa participação nesse estudo multicêntrico, nós temos contato com mais de 30 instituições no Brasil, tá certo? E os coordenadores do protocolo também, tá certo? Então, nós temos reuniões 2 vezes por semana, nós discutimos os assuntos, as crianças ficam anônimas, nós discutimos as condições dessas crianças, nós vimos as dificuldades de todos esses outros hospitais, crescemos, né, com as dificuldades de todo mundo e com isso a gente consegue oferecer um potencial de sobrevida maior também para essas crianças. Doutora Gláucia, infelizmente o nosso tempo acabou, que pena. Mas eu agradeço muito a sua entrevista, os esclarecimentos prestados aqui. Muito obrigado. Obrigada a você.
E agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!